Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E 4 equipes terão a possibilidade de garantirem já neste final de semana o seu acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro, quando será disputada a quinta e penúltima rodada dos quadrangulares da Série C. E nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês o que cada equipe precisa fazer e o que precisa acontecer, já que nem todas dependem apenas de si, para se garantirem na segunda divisão nacional de 2025. Vou começar falando então sobre o grupo B, né? O grupo B aí que tem a liderança do Volta Redonda. O Volta Redonda soma 6 pontos e tem 2 gols de saldo. E ele é seguido do Remo, o Remo que também tem 6 pontos e 1 gol de saldo. E são essas duas equipes que podem já celebrar um acesso neste final de semana. Vamos começar falando do Volta Redonda. O Volta Redonda que abre a rodada neste sábado, recebendo o Botafogo da Paraíba às 17h30, lá no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. E o que o Volta Redonda precisa fazer para garantir o seu acesso? Antes de mais nada, ele precisa vencer, né? Ele precisa vencer a equipe do Botafogo. O Botafogo que está numa situação complicada. Ele precisa vencer para chegar aos 9 pontos. Mas não é apenas isso, né? Ele ainda tem que ficar de olho no jogo de domingo entre Remo e São Bernardo. E ele vai ter que torcer por uma vitória do Remo. Feito isso, né? Uma vitória do Volta Redonda e uma vitória do Remo, aí o Volta Redonda já consegue aí o seu acesso para a Série B. Por quê? Porque ele, com essa combinação, o Volta Redonda chegaria aos 9 pontos, né, conforme eu falei, e o São Bernardo perdendo para o Remo, o São Bernardo chegaria no máximo a 8 pontos, ou seja, né, já ficaria aí definida a situação desse grupo já nesta rodada. Agora, se o Volta Redonda empatar ou perder, aí ele vai ter que decidir a sua classificação jogando fora de casa contra o próprio São Bernardo. Então, por isso aí, o Remo nesta rodada, né, vai ganhar uma torcida extra, né, vai ganhar aí o apoio aí do torcedor do Volta Redonda, porque o Volta Redonda, ele pode aí já subir com uma rodada de antecedência, né? Mas, antes disso, né, tem que fazer a parte dele, tem que vencer o Botafogo para depois ficar ligadinho no que acontecer no jogo de domingo, e o Voltaço pode até conquistar aí, então, o seu acesso do sofá de casa, né? Já pensou? Então, essa é a situação do Volta Redonda. Vencer o Botafogo no sábado e depois torcer para que o Remo vença o São Bernardo no domingo. Empate entre Remo e São Bernardo também não adianta pro Volta Redonda, uma vez que o São Bernardo ainda teria chance aí de conseguir ultrapassá-lo na classificação. Agora vamos falar do Remo, né? O Remo que, como eu falei, joga no domingo às 16h30 lá no estádio Mangueirão, que mais uma vez promete estar lotado, né? E qual que é a situação do Remo para conseguir o acesso? O Remo precisa vencer, apenas isso. O Remo precisa de uma vitória simples contra o São Bernardo para garantir o seu acesso. Mas aí você se pergunta, como é que o Remo, que está atrás do Volta Redonda na classificação, só depende dele e o Volta Redonda não depende apenas de si? Isso por conta aí do confronto direto entre São Bernardo e Volta Redonda na última rodada. O Remo vencendo, na pior das hipóteses, ele ficaria em segundo lugar, já que na última rodada, mesmo se ele perder pro Botafogo, ele só poderia ser ultrapassado ou pelo Volta Redonda ou pelo São Bernardo. Então por isso que, para o Remo, diferente do Volta Redonda, uma vitória para o Remo basta aí para ele conseguir o acesso nessa rodada. E se ele perder ou empatar, aí ele chega na última rodada ainda dependendo dele, mas para isso ele vai ter que, né, para conseguir o acesso, ele vai ter que vencer o Botafogo lá na Paraíba, né? Então o Remo aí tem duas possibilidades, dependendo apenas de si, de conseguir o acesso. Ou vence no próximo domingo, né? Ou vence na última rodada, mas daí na última rodada o jogo é lá na casa do Botafogo. Então, essa é a situação dos times do grupo B, né? O Volta Redonda precisando vencer e torcendo para o Remo vencer, e o Remo dependendo apenas de uma simples vitória para garantir aí o seu retorno para a Série B do Campeonato Brasileiro. Agora vamos falar do grupo C, o grupo C que também está embolado, né? O grupo C aí que tem a liderança do Atlético, o Atlético soma 7 pontos e tem 3 gols de saldo. A Ferroviária é a segunda colocada com 7 pontos também, só que menos 1 gol de saldo, e essas duas equipes também podem garantir o acesso já nesta rodada. Vamos começar falando do Atlético. O Atlético que vai entrar em campo também nesse sábado. Ele joga fora de casa contra Ipiranga às 20 horas. A partida vai ser lá no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. E o que o Atlético precisa fazer para garantir o seu acesso com uma rodada de antecedência? Antes de mais nada, ele precisa vencer o Ipiranga, né? Precisa fazer o resultado em cima do Ipiranga e torcer para que o Londrina não derrote a Ferroviária. Uma vez que, se o Tubarão vencer a Ferrinha, na última rodada poderá haver aí um tríplice empate com todos os 3 times com 10 pontos, né? E aí o acesso sendo decidido no saldo de gols. Então, pro Atlético, ele precisa vencer
e torcer para que o Londrina não faça aí o resultado positivo diante da Ferroviária. Feito isso, o Atlético celebra aí o seu segundo acesso consecutivo, né? Uma vez que a equipe veio da Série D na temporada passada. E o Atlético, no entanto, ele também tem a chance, né? Ele é o único time aí que tem a possibilidade de conseguir o seu acesso com empate. Para isso, ele terá que torcer para a Ferroviária derrotar o Londrina. Então, se o Atlético empatar com o Ipiranga, e empate nesse grupo C tem sido a tônica, se o Atlético empatar com o Ipiranga, ele tem que torcer para a Ferroviária derrotar o Londrina. Assim, ele também já consegue aí o acesso matemático. E se perder, né, se o Atlético perder, ele terá que vencer o Londrina em casa na última rodada. E por fim, vamos falar aí da situação da Ferroviária, né? A Ferroviária, como eu falei, é a segunda colocada com 7 pontos e menos um gol de saldo. Perdeu, né, a primeira chance de acesso na segunda-feira passada, ao ser derrotada pelo próprio Atlético por 3-0 lá em São João del Rei. Mas o time terá aí neste final de semana a chance de conseguir novamente o acesso, né? A Ferroviária que vai jogar no próximo domingo, 18h30, contra o Londrina, lá no Estádio do Café. E o que a Ferroviária precisa para conseguir o acesso? Ela precisa fazer o que deveria ter feito na rodada passada, vencer fora de casa. Uma vitória da Ferroviária sobre o Londrina já garante a Ferroviária na Série B. Por quê? Porque o time chegaria aos 10 pontos e não poderia ser alcançada pelo próprio Londrina e nem pelo Ipiranga. Então, dessa forma aí, uma vitória já garante a Ferroviária na Série B do ano que vem. Agora, se a Ferroviária empatar ou perder, ela necessitaria vencer o Ipiranga na última rodada em casa, isso para não depender do resultado do outro jogo, né? Daí a gente teria que saber também o que aconteceu no jogo entre Ipiranga e Atlético para saber o que a Ferroviária precisaria de fato para garantir o acesso na próxima rodada. Mas para não depender de outros resultados, se a Ferroviária empatar ou perder contra o Londrina, ela vai ter que vencer o Ipiranga na última rodada. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, ó, deixa o like e deixa aqui nos comentários, né? Quem que você acredita que pode garantir o acesso nesse final de semana? Você acha que os 4 acessos serão definidos? É difícil, mas pode acontecer. Você acha que ninguém vai subir? Vai embolar tudo? Vai ser tudo decidido na última rodada? Ou você acha que pelo menos ali 2 times sobem e 2 ainda ficam no aguardo, né? Um time de cada grupo, ou um grupo já vai ser definido e o outro vai ficar totalmente aberto? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, que eu estou muito curioso para saber. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Valeu!